Boa noite, meu povo. Uma boa noite para vocês. Gente, tô aqui um tempinho sem passar por aqui pelo canal. E não tô conseguindo, gente, parar muito. Como eu sempre falo para vocês, aqui a casa trabalha direto. A gente tem muitas linhas de trabalho na nossa casa. Não é só a nossa Umbanda, né? A gente trabalha direto. A gente tem muitas linhas de trabalho. Temos a nossa Umbanda. E nós temos aqui o culto a orixás. Temos aqui as bruxas, temos aqui a mesa, temos aqui Jurema Sagrada, temos aqui as cirurgias espirituais e tem filhos, né, que estão se aprontando. E quando chega pro final do ano, gente, começam as obrigações, começam as datas, né? A gente tem datas praticamente o ano todo. Mas quando chega final de ano, novembro, dezembro, são meses que a gente trabalha muito, que tem muita obrigação na casa. Então, devido às obrigações, a correria, né, todo um processo, a demanda é muito grande de trabalhos. Agora a gente fez a nossa abertura de caminhos, que foi coletiva. Já estamos aqui na faxina do terreiro, limpando, organizando, arrumando o terreiro, porque, gente, tá muito corrido mesmo, né? E eu trabalho bastante, jogo bastante e faço trabalho para as pessoas e atendo, né? E tem muitas firmezas na casa, muitos assentamentos, muitos cruzamentos, teve batizado, teve amaci, né? E a corrente está aumentando. E os filhos já faz um tempo que não estão na obrigação, aí já está perto de fazer a obrigação dos filhos, então a gente começa a preparar tudo, entra em preceito, a gente se prepara para estar aqui, a gente trabalha praticamente 3 sábados no mês, só que eu também atendo nos domingos, eu trabalho a semana inteira, eu trabalho fora também, trabalho mais na religião do que fora, na verdade, fora é um auxílio, porque na verdade eu trabalho mais dentro da minha casa de religião e me dedico muito à espiritualidade da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Então é uma correria, a gente corre mesmo, né? Hoje mesmo faz 2 dias que o pessoal tá vindo para cá, a gente tá limpando as paredes, lavando os fogos, porque agora vem as datas dos pais, então a gente corre, né? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para organizar, e a gente tem que sair para comprar. E fora, gente, as nossas preparações, a nossa gira, a gente também tem os trabalhos das pessoas, né? Que eu atendo, faço o trabalho, agora começa as limpezas de final de ano, as firmezas de final de ano. Então é muita correria, eu faço a domicílio, a limpeza na casa das pessoas. Então, agora mesmo eu estava trabalhando, gente. Desde a hora que eu me acordei, eu estou trabalhando. Parei agora de atender. Então, devido ao tempo que tá curto, às vezes eu vou me deitar 3 horas da manhã, 7 da manhã eu tô de pé e já tô com o telefone na mão, atendendo, jogando de segunda a domingo. Então, assim, devido à correria, eu não tenho conseguido, gente, estar aqui no canal gravando vídeo para vocês. Tá bem complicado, tá bem corrido, mas graças a Deus eu só tenho que agradecer, né, a espiritualidade, porque a gente consegue, né, correr, ajudar, se ajudar, né, então só tenho que agradecer. Gostaria de estar mais tempo aqui com vocês, né, porque eu sei que eu estou em falta, mas não é uma falta que eu queira, não é algo assim que
que eu esteja não dando prioridade, que eu esteja deixando para depois, que não seja importante, que eu não dê valor, que eu não queira que cresça, que eu não queira dar atenção para vocês. É que tá muito difícil para mim buscar conteúdos, para me desenvolver, preparar um cenário, me apresentar, buscar um assunto para a gente poder trocar. E eu sei que tem muita gente aqui no YouTube que trabalha aqui direto, que dá um jeito, que tira uma hora, que tira um dia, faz vários vídeos, gravam e depois vão lançando. Só que os meus vídeos, gente, no canal, eu geralmente é muito difícil eu preparar. Eu sou muito. Pode ver que os meus vídeos é muito aquela coisa da hora, né? Eu preciso falar, eu tenho que falar, eu tenho que apresentar. Meus vídeos falam muito sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. Eu trago muitos assuntos, muitos conteúdos, eu discuto sobre vários assuntos que eu acho importante, mas se vocês pararem para pensar, meus vídeos são muito ligados ao nosso trabalho do dia a dia, o que a gente faz, o que está acontecendo, o que acontece no momento que eu venho aqui e falo para vocês. Então eu trabalho muito com meus vídeos assim na hora, tudo é feito na hora. Muitas vezes eu tô, né, de pijama, tô de roupão, tô aqui falando com vocês, tô lavando a louça, vem aquela intuição, vem aquela coisa assim, hoje eu tenho que falar, ou eu recebo aqui, né, isso eu tenho que dizer, ou algo acontece que eu acho importante colocar, eu venho aqui e falo, mas tudo que eu falo, gente, não é da boca para fora, é de coração, né, e muitas vezes quando eu pego um assunto, porque eu estudo bastante, eu leio bastante, eu ouço bastante os meus irmãos e muitas coisas e eu coloco assim, que é muito parecido com o que eu vivo, com o que acontece na minha casa. Então eu trago muito porque a gente vê se repetir muitas vezes. Então eu acho muito importante abordar muito essas coisas que acontecem no dia a dia da gente, né? Eu acho muito legal, né, falar, e eu gosto muito de mostrar, né, o que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo. Então meus vídeos são muito diários, né? E agora, no momento, gente, a correria tá muito grande mesmo, né? Porque a gente não tá tendo muito tempo para nada, né? Na verdade, tem horas que eu esqueço de comer e eu tenho que me alimentar bem, porque isso faz parte, né? Saco vazio não para de em pé, né? E esses últimos meses foram bem puxados nas questões energéticas, muitas questões de saúde, as pessoas com muitos problemas de saúde, muitos problemas emocionais, né? Muitos problemas sérios, né? E a gente trabalhando para as pessoas. Então é muita correria, benze um, trata de outro, cuida de um, opera outro, trabalha para um, limpa outro. E assim vai, gente. Eu tô aqui, o chão aqui tá cheio de trabalho, tem bandeja aqui do outro lado, né? E a gente tirou tudo do lugar. Eu nem vou apresentar para vocês aqui porque tem várias, tem catiçal, tem alguidar, tá as bengalas dos pais aqui. Tá tudo assim, gente, os porta-velas tá ali no chão ainda, porque a gente puxou tudo para limpar a parede, limpar forro. Estamos organizando tudo, o pessoal tá vindo. E a gente está trabalhando muito, gente, muito mesmo. Por esse motivo eu não estou aqui presente, né? Falando diariamente como eu gosto de fazer, que eu gosto de tomar um café com vocês, almoçar com vocês. Estou aqui trabalhando e gosto de estar falando, conversando, trocando uma ideia, trazendo um assunto que eu acho importante, agradecendo sempre, gratidão. Pedindo desculpa mais uma vez, né, pela minha falta, mas não é por falta, volto a dizer, gente, de consideração, não é por falta de respeito, nem por falta de vir aqui conversar com vocês, né, e que eu não me importe, eu me importo muito com esse canal, né, às vezes eu tô super cansada, eu digo, não, mas hoje eu tenho que falar, faz mais de uma semana que eu não falo, faz mais de 15 dias que eu não consigo chegar ali. Às vezes eu me acordo, o telefone já tá tocando e tem várias mensagens, eu respondo a todos. E às vezes eu passo o dia inteiro com o telefone, gente, porque eu jogo muito online e converso muito com as pessoas, né? Tem muitos clientes que não são daqui da minha cidade, eu trabalho para muita gente de fora, então assim é muita demanda, mas os filhos da casa, os filhos de corrente, que quando a gente abraça a corrente, a gente abraça a família também dos filhos, não é só os filhos, né, que frequentam a casa. Então tá sendo uma correria, mas tá sendo uma correria boa, vale a pena, gente, né? É cansativo muitas vezes, porque a gente tem que dormir, a gente tem que se alimentar,
A gente tem o nosso dia a dia, a gente tem nossos problemas também, nossas situações, nossos compromissos, né? A gente se preocupa com as pessoas, a gente tem família, então envolve tudo. É um conjunto, né? Então, quando tu lida diariamente com o problema das pessoas, você tem que estar sempre buscando um equilíbrio, te tratando, te cuidando. Muitas vezes eu tenho que estar no meu silêncio, eu tenho que estar meditando, eu tenho que estar preparando meus banhos, eu tenho que estar quietinho, eu tenho que estar ali rezando, vibrando, firmando, me cuidando, né? Me vigiando o tempo todo, que a gente absorve, não no sentido de absorver os problemas pra gente, mas a gente lida com muitas energias, a gente gasta muita energia e puxa muita energia, então a gente tem que estar se tratando sempre, cuidando da nossa cabeça, cuidando do nosso corpo, né? A gente tem que cuidar do espírito, mas a gente também tem que cuidar da matéria, né? Então é uma correria e eu é eu para tudo, né? É eu mãe, é eu filha, é eu irmã, é eu mãe de santo, cacica, sacerdote, como quiser dizer. É eu enfermeira, é eu professora, é eu psicóloga, é eu doméstica, é eu faxineira, é eu administradora, tudo sou eu, né? Como muitas mulheres, como muitas mães, né? Como muitos homens também, que são pais, mães, são profissionais, são religiosos, então é tudo eu, né? Eu para cuidar da casa, eu para administrar, eu para comprar, eu para falar, eu para preparar, eu para direcionar, eu para segurar, eu para firmar, eu para gravar, eu que gravo, não sei gravar direito, muitas vezes corto os vídeos, né? Tudo sou eu, é eu para tudo. Então, claro que eu recebo muita ajuda, não faço nada sozinha. Em primeiro lugar, Deus, acima de tudo, meus orixás, meus guias, porque na espiritualidade eu sou direcionada a tudo que eu faço, nada eu faço da minha cabeça, nada é inventado, nada é trazido de fora, tudo acontece, né? E eu recebo orientação dos meus guias. É um dos motivos também, gente, que muitas vezes eu não tô aqui. Não é desculpa, é real, gente, isso é verdade. Muitas vezes eu já acordo acompanhada e eu vou dormir acompanhada, eu passo o dia inteiro aqui, ó, com os pais do lado. Os pais já estão ali do lado da hora que eu me acordo até a hora que eu vou dormir. Então, muitas vezes eu tô concentrada, eu tô trabalhando, eu tô falando com as pessoas, mas a minha cabeça tá fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu entro aqui para dentro, não tenho hora de entrar e não tenho hora de sair, venho aqui pro salão, fico horas aqui, aí eu olho no relógio, é 10 da noite, daqui a pouco eu olho, é 3 da manhã, eu tô aqui, aí eu me lembro, eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho que levantar, aí eu vou tomar um banho, como alguma coisa, me deito, aí amanhã tudo pode acontecer, né? Eu digo que a gente não é mais dono de nada na vida da gente, a coisa vai acontecendo e a gente vai acontecendo com as coisas, né? Claro que a gente tem que se cuidar, a gente tem que dormir, tem que se alimentar, mas às vezes, gente, a correria é tão grande que a gente se perde. Eu me perco nos dias, às vezes eu penso que é segunda-feira e é terça, às vezes eu penso que é quarta e já é quase já é sexta-feira, né? As horas estão passando tão rápido que eu não percebo. Às vezes eu penso que é 7 da noite, quando eu olho já é 10, quando eu olho já é meia-noite. Como agora eu olhei pro relógio achando que era umas 11h30, gente, já é 15 para 1. E aí vai. É 3 da manhã eu ainda tô acordada. Às 7 da manhã eu tô de em pé. Então, gente, chega domingo, vou sair, chega na hora, o telefone toca, eu atendo, né? Eu não tenho dia, eu não tenho hora, né? Porque eu sempre falo assim, a pessoa não fica doente só no dia de semana. A pessoa não precisa de ajuda só no meio da semana, né? A gente adoece no final de semana, as pessoas às vezes trabalham a semana inteira, só tem condições de no sábado ou no domingo. No sábado é muito difícil, porque eu sempre tenho compromisso na casa de religião, eu atendo de dia, de noite tem gira. Então no domingo é o único dia que as pessoas podem, né? E eu atendo. É 11 da noite, às vezes as pessoas soltam às 10 da noite, trabalham em 2 turnos, é a única hora que a pessoa que eu posso atender. Eu não deixo de atender, gente. Então é meia-noite eu tô atendendo. Então, por isso que muitas vezes não é por falta de vontade, às vezes é muita coisa na cabeça, é muita coisa para resolver, é muita coisa para preparar, é muita coisa para fazer. E aí a cabeça assim, ó,
trabalha e a gente corre, vai ali, procura uma coisa, vai ali, compra outra, vai ali, tudo leva tempo para te preparar uma bandeja, um ebó, para te entregar, fazer uma entrega, para firmar uma vela, tu tem que rezar, tu tem que benzer, tu tem que firmar. Então tudo leva tempo, porque tudo que acontece, que a gente lida com energia, não é uma coisa assim como fui ali, lavei uma louça e larguei ali no lava-louça. Né? Tudo que tu prepara tem uma direção, tem uma firmeza, tem uma concentração. Às vezes eu faço 5, 6 trabalhos, né? Às vezes trabalhos assim, ó, que com determinadas linhas diferentes, então cada trabalho é uma direção, é uma firmeza, é uma energia diferente. Então, assim, tudo isso leva tempo, né? É diferente, né, de uma coisa prática que a gente faça no nosso dia a dia. A gente tem que se concentrar, a gente tem que se preparar, dependendo do trabalho, a gente tem que se limpar, a gente tem que se energizar, a gente tem que se trocar, a gente tem que se vestir, a gente tem que pôr as nossas contas, a gente tem que respirar, meditar, se concentrar antes, né? Tudo é intenção, tudo é uma preparação, nada é feito assim, ó, vou fazer como eu tô acostumada a pegar uma vassoura e varrer aqui, né? Então, isso tudo leva tempo, gente. Então, não é desculpa mesmo. Eu faço questão de falar isso porque parece que eu sempre falo, né? Mas é que para vocês não pensarem que eu estou faltando, que eu não estou dando atenção, que para mim não é prioridade, também é importante, muito importante para mim, né? Esse canal, para mim é muito importante. Né, falar com vocês, estar aqui, trazer a minha história, falar do nosso dia a dia, conversar com vocês sobre espiritualidade, poder trazer uma mensagem, uma palavra, um conforto, um entendimento, algo que eu aprendi, que eu acho que eu tenho que passar, dar uma explicação, mostrar, né, como eu faço. Isso tudo para mim é muito importante, eu amo estar aqui. Mas às vezes realmente a coisa é tão corrida que eu não consigo, né? Não consigo me preparar, não consigo me arrumar, eu tô sempre correndo, sempre correndo. É que nem nos dias de festa, de obrigação de trabalho na casa, gente, as pessoas estão chegando, às vezes eu ainda tô fazendo meu banho. Às vezes não dá tempo de pintar uma unha, de fazer um cabelo, de fazer nada, né? As pessoas já estão chegando e muitas vezes eu não terminei de me arrumar ainda. Porque eu acordo fazendo as coisas e trabalho o dia inteiro dentro do terreiro. E eu recebo bastante auxílio, bastante ajuda dos meus filhos, mas tem coisas que tem que ser eu, tem coisas que eu que tenho que fazer. Muitos são muito novos, os outros que têm mais são mais preparados. Muitas vezes não tem como vir antes, porque também tem seus compromissos, às vezes chegam mais próximo ao horário porque trabalham, porque têm seus compromissos também. Então os outros ajudam, auxiliam e muito, porque imagina ter que fazer tudo sozinha, né? Mas tem coisas que eles não estão preparados e ainda não podem fazer. Então tem que ser eu meter a mão, tem que ser eu fazer, né? E até responsabilidade minha, né? Como é que eu vou pôr uma pessoa que não está preparada, né? Quando a gente lida com energia, com o espiritual, com o sagrado, é como eu disse, não é que nem tu lavar uma louça, tu tá afim de lavar, tu lava, não tá afim de lavar, tu não lava, né? Então a gente tem que saber, né? Porque cada coisa tem seu lugar, né? E falando sobre isso, até eu achei importante trazer para vocês essa questão mesmo dos cuidados que a gente tem que ter no terreiro, né? Com uma quartinha, com uma taça. Eu sempre falo para meus filhos, né? Os cuidados, porque não é uma coisa normal, né? Eu quebrei uma caneca, a caneca tá ali, quebrou, né? Às vezes é a taça de um Exu, é um copo de uma entidade, né? É uma quartinha, algo muito delicado, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Então hoje eu vim conversar com vocês para dar mais uma explicação, pedir mais uma desculpa para vocês por não poder estar aqui todos os dias trazendo vídeos. Quando a coisa acalmar, eu vou botar tudo em ordem, tudo em dia, vou voltar a estar mais presente, postar mais vídeos, me organizar. É porque realmente tá bem difícil o momento, tá bem delicado. Mas para falar também de um assunto que eu achei bem importante trazer, né? Quando acontecem situações no terreiro, eu gosto de aproveitar e vir aqui e falar, porque eu acho que é coisas muito reais da vida da gente que acontece, né? Muitas vezes as pessoas pedem para entrar na casa de religião porque se apaixonam pela gira, se apaixonam pela energia, as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, bem recebidas, né?
Muitos, né, vêm pela curiosidade, porque gostam, porque querem entrar numa casa de religião para desenvolver, para trabalhar. Mas eu sempre falo assim, tem pessoas que já nasceram com dom, né, que são escolhidas. Tem pessoas que escolhem. Mediunidade, a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas tem mediunidade, né? Mas o que que acontece, gente? Muitas vezes as pessoas escolhem estar, porque as pessoas gostam, se sentem bem, né? Mas tem pessoas que já são escolhidas. É diferente quando a gente busca algo e quando a gente já é colocado, a espiritualidade vem e te leva. A vida vem e te dá um caminho e te põe ali, né? Muitas vezes as pessoas vêm para casa de religião porque acham maravilhosa a energia, a gira, os trabalhos, é tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas a pessoa não se prepara para vir. A pessoa vem pela empolgação, a pessoa vem porque se sente acolhida, abraçada, só que a pessoa não se preparou para estar ali, né? Quando a pessoa é muito nova, né? Tem pessoas que têm, não, a mediunidade não tem idade, né, gente? Então tem pessoas que já nascem, por isso que eu digo com dom. Mas tem pessoas que gostam, que querem, né? Mas muitas vezes não tem uma maturidade para saber se manter diante de tal responsabilidade. Eu sempre falo assim, gente, religião, gente, é um compromisso. Quando as pessoas pedem para entrar, eu sempre peço que conheçam outras casas, eu sempre peço que a pessoa conheça a casa primeiro, fique encostada um tempo na corrente, prepare sim uma proteção até para poder participar dos trabalhos, porém amacie, batizado, eu sempre peço que a pessoa fique um tempo determinado até a pessoa ter certeza que a pessoa quer o compromisso. Porque quando a pessoa entra aqui dentro, eu nunca convido a pessoa para entrar, é muito difícil, dá para contar nos dedos quantas pessoas eu convidei para fazer parte da casa. Eu tenho mais de 30 filhos, desses 30 filhos, 28 pediu para entrar, eu não convidei. Teve filhos que já saíram, voltaram, estão aqui de novo, firmes, fortes, graças a Deus, estão bem. Mas a pessoa pode sair, depois de um tempo pode voltar. E se a pessoa entrar e quiser sair, gente, é que não tem essa coisa assim de tem que ficar aqui. Eu não quero filhos para ficar aqui. Eu sempre falo isso para meus filhos, eu não estou preparando vocês para mim. Aqui vocês estão se preparando para a vida, né? Para vocês seguir o caminho de vocês. Se ficarem na casa, porque tem que ficar, fico feliz. Fazem parte da casa, são filhos da casa. Mas eu não quero ninguém para mim. Eu quero que as pessoas desenvolvam, trabalhem e cumpram com a sua missão, né? Às vezes as pessoas passam pela casa da gente por um determinado período que é para a pessoa desenvolver, muitas vezes para a pessoa precisa estar ali naquele momento até para uma cura, às vezes tem um tempo para aquela pessoa estar ali. Então eu não tenho problema se a pessoa fica um tempo e pede para sair, para se retirar, né? Eu tive mais de uma casa e quando eu senti que era o momento de eu saí, sou muito grata a todas as casas que eu tive, mas tudo tem um tempo, né? Então eu sempre penso assim, eu não acho que as pessoas têm que estar aqui, né? A única coisa que eu me coloco é na questão assim de quando as pessoas entram, eu falo todas as regras que tem na casa, né? É um compromisso, gente. Vai ter dias que não vai dar vontade de vir, vai ter dias que a gente vai estar com vontade de ficar em casa, e vai ter aquela data, vai ter aquela obrigação, vai ter aquele compromisso, tu tem que vir. Esteja frio, esteja calor, nós estamos aqui de pé descalço trabalhando, a gente está no meio de encruzilhada, a gente está no meio de mata, a gente está na praia muitas vezes, a gente está aqui na gira, horas muitas vezes, às vezes encerra o trabalho, a gente tem que ficar. Então, gente, a religião é linda, mas existem vários ângulos, né? Essa é a parte bonita, mas exige sacrifícios, né? A gente fica horas. E a religião não é só tu chegar, vestir o teu fardamento e trabalhar, né? Existe o antes, existe o depois, existe toda uma limpeza, uma organização por detrás. Existe um tempo certo, um começo, um meio, um fim, né? Nada começa na metade, nada acaba antes da hora. Às vezes a gente tem hora para começar, mas a gente não tem hora para encerrar.
Então quem entra, já entra sabendo que tem que muitas vezes entrar em preceito, que tem que preparar um banho de descarga antes de vir para a gira, que tem que separar na corrente, né, a vida pessoal, que aqui todos são irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, que aqui nós temos que nos dar as mãos, né, que nós não estamos para julgar ninguém, aqui a gente está para ajudar, aqui a gente não escolhe pessoas, aqui a gente se entrega, naquele momento que a gente se entrega para o nosso espiritual, que se entrega para o nosso sagrado, para a gente fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente vai lidar com vários tipos de situações no terreiro. Nem sempre a gira vai ser tranquila, né? É uma casa de religião, uma casa que trabalha com espíritos, né? A gente pode lidar com vários tipos de situação. Então muita gente não se prepara para isso, né? E as pessoas confundem muito. Porque às vezes as pessoas vêm com problema há anos e anos e acham que vão chegar na casa de religião e vão resolver todos os problemas. Não é assim que funciona, gente. A religião, elas vai nos dar caminho. Os nossos guias, eles vão nos ensinar, vão nos ajudar, vão nos direcionar, vão nos dar a força que a gente precisa. Mas a gente é responsável, gente, pela nossa vida, pelas nossas escolhas, né? Muitas vezes o guia chega e fala, a gente ouve, mas não escuta, a gente não muda. Então, quando as coisas não acontecem, as pessoas misturam muito as coisas, né? Como se a religião fosse responsável, né? Que o marido brigou, que o filho não tem jeito, que perdeu o emprego. Gente, a gente já nasce, né? Já viver nessa vida já é um desafio. A gente vai passar por muitas coisas independente de religião. A religião está aqui para nos abraçar, para nos dar força no momento difícil, para nos dar um caminho, para nos fortalecer diante de uma dificuldade que, se a gente está fraco, vai ser mais difícil para a gente saber lidar. Ela não vai resolver, gente, se a gente não fazer a nossa parte. A gente nunca caminha sozinho, mas não é só os pais caminhando, é a gente junto, né? Nem Deus interfere, porque ele já deu a inteligência pra gente. Então a fé da gente não significa que nada de ruim vai acontecer na nossa vida, porque a fé da gente é para nos fortalecer. Se fosse assim, gente, quem é de religião não sofria, não ficava doente, não passava por dificuldade. Gente, a vida é cheia de desafios. Os nossos guias estão aqui para nos fortalecer. Quanto mais a gente se fortalece, mais forte a gente fica diante de qualquer situação. As coisas melhoram na nossa vida, melhoram. Porque quando a gente aprende a lidar com as coisas aqui fora começam a funcionar bem. Então, claro que a vida da gente melhora, mas para isso, gente, a gente tem que estar disposto a melhorar, a gente tem que querer essa mudança. Se a gente não mudar, gente, o ouro não vai vir na nossa porta. O ouro vai vir quando a gente correr atrás. Aí a espiritualidade vai botar as pessoas certas no nosso caminho. Então as pessoas confundem muito as coisas. E eu sempre falo assim, gente, para simplificar, né? Eu sempre digo assim, gente, sai uma pessoa, vem 3, vem 4, né? Eu não fico triste quando alguém sai do terreiro, porque eu penso assim, ó, vai ficar na casa quem realmente tiver que ficar. Quem realmente está disposto a aprender, a trabalhar, a se dedicar, a ter responsabilidade com o seu sagrado, a ter o compromisso. Porque não adianta tu ter 100 pessoas numa casa e tu poder contar com 20, gente. Né? Para mim, o que vale não é a quantidade, é a qualidade. Para mim, é preferível ter 5 pessoas que realmente estejam de verdade do que ter 30, 40 que não estejam, gente, com a finalidade certa ali dentro daquele espaço, com aquele comprometimento. Então, quando um filho sai da casa, se eu vejo que um filho está escorregando demais, eu já conversei, eu tentei ajudar, eu orientei, os pais também, e mesmo assim a pessoa persiste nos erros, a pessoa não quer mudar, gente, eu não tiro a pessoa da minha vida, porque eu sei separar as coisas, a pessoa vai ser sempre maravilhosa para mim, porque pessoas são pessoas, a gente tem falhas, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Mas a religião, gente, eu não misturo com a vida pessoal nem com a amizade.
Religião é religião, amizade é amizade. Eu não perco pessoas. Agora, na corrente, gente, a minha prioridade é fazer aquilo que é certo, né? E o que é certo é para todos. E toda casa tem suas regras. A minha casa tem as regras, como toda casa tem. O que mais tem, gente, é casa de religião. Se aqui não serve, se eu não quero seguir determinado compromisso, se eu não quero seguir, fazer aquilo que é correto, dentro da casa de religião, dentro daquilo que todos têm um comprometimento, então, gente, ninguém é obrigado a estar aqui dentro. Começa assim, ó, a pessoa está aqui porque quer. É muito difícil eu convidar alguém para entrar, porque eu sei o compromisso que é. A pessoa pede para entrar. Eu explico. Aqui funciona assim, assim, assim. A pessoa já entra sabendo que aqui eu não aceito num dia de gira que venha alcoolizado, que use qualquer tipo de situação que a pessoa saia do melhor dela. Eu não aceito que mexa no celular. Eu não aceito que fume na corrente. Eu não aceito determinadas posturas na minha casa que não é adequada. Assim eu aprendi e assim eu faço. Se a pessoa está acostumada a isso, está no lugar errado. Eu não aceito. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de gostar da pessoa, que eu não vou querer a pessoa perto de mim. Amizade é amizade. Religião é religião. Então era esse recado que eu queria dar. Tá bom, pessoal? Pense muito bem antes de assumir um compromisso, né? Porque lidar com o espírito, gente, é muito delicado. Lidar com a vida, com a saúde, com o emocional das pessoas, a gente tem que se preparar bem e tem que ter responsabilidade. Tá bom, pessoal? Esse era o recado que eu queria dar. E mais uma vez pedir desculpa para vocês por não poder estar sempre aqui. Mas cada momento que eu estou, para mim, é muito importante. E quando eu puder estar, eu quero estar mais rápido possível. E aí eu consigo, aquele tempo que eu consigo organizar, arrumar, me apresentar, falar. E tenho muita coisa para falar e tenho muitas coisas para trazer. E eu vou conseguir, gente. Nós vamos, a coisa vai dar uma acalmada. E eu vou estar aqui logo, logo aqui com vocês. Uma boa noite para vocês. Muito axé, meu povo. Até a próxima.